nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Nas vésperas do casamento de Aline e Caio, o delegado avisa Caio que Dalva saiu do coma. Caio procura Dalva, mas ela tenta enganar o rapaz. Instantes antes da cerimônia começar, Aline sente que algo poderá acontecer no momento do casamento e se desespera. Jussara tenta acalmar sua filha, sem imaginar que Aline está mais do que certa em se preocupar. Dalva recebe uma nova ameaça e diz para si mesma: "Meu Deus, enquanto eu não revelar a verdade, vou continuar sendo alvo. Eu preciso me libertar disso de uma vez por todas." Diversos convidados se reúnem no local do casamento de Caio e Aline. Quando o juiz pergunta se Caio aceita se casar com Aline, Dalva aparece e grita: "Vai casar coisa nenhuma, enquanto não ouvir o que eu tenho para dizer. É mais importante que o seu casamento." Irene arregala os olhos. Agatha se desespera. Antônio quase desmaia. Dalva vai revelar um segredo que mudará a vida de Caio para sempre. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer nas vésperas do casamento de Caio e Aline. Marino se encontra com o noivo e avisa que a esposa do mecânico saiu do coma. Caio arregala os olhos e pergunta: "Então quer dizer que a Dalva tá saindo do hospital? Meu Deus, eu preciso ir atrás dessa mulher o quanto antes que alguma coisa aconteça. Ela tem que me dizer quem foi que pagou para cortar os freios." Com toda a pressa do mundo, Caio sai correndo junto com o delegado Marino até o encontro de Dalva. Enquanto isso, no hospital, a mulher se prepara para ir embora, quando de repente fica cara a cara com Sidney. O capanga da família La Selva se disfarça de enfermeiro para entrar no hospital. E apavorada, Dalva treme mais ainda de medo e questiona: "O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Vai embora, pelo amor de Deus! Eu não tenho nada pra falar." Sidney ameaça Dalva e avisa: "Se você abrir a boca e contar pra alguém o que aconteceu de verdade, você não vai estar viva pra contar o resto da história. Vou te explicar o que você vai falar pro delegado, ou pra quem perguntar o que aconteceu." O sem vergonha passa todas as informações para a mulher sobre o que ela deve fazer. Dalva continua apavorada com a ameaça de Sidney e vai embora do hospital o mais rápido que pode, até que na parte de fora dá de cara com Caio ao lado do delegado Marino. Tremendo de medo, a mulher implora: "Por favor, não façam nada. Eu acabei de sair do hospital. Eu preciso ir para minha casa." Caio entra na frente da mulher e avisa: "Você tá me devendo respostas. E não é de hoje, Dalva. Daqui eu só saio quando você revelar quem é o responsável pelos freios cortados. Quem pagou pro teu marido cortar os freios?" Dalva começa a tremer mais ainda de medo. Percebe que está sem saída e decide fazer o que Sidney havia mandado. "Tá bom, eu vou contar. Foi o Jonatas, o filho do Gentil. Ele estava com muitos ciúmes e mandou meu marido sabotar os freios do carro. Foi o Jonatas. Foi ele!" Marino e Caio se encaram. E mais furioso ainda, o filho de Antônio diz: "Eu não acredito que foi o Jonatas que mandou. Você só tá falando isso porque alguém te obrigou a falar." Dalva começa a chorar mais ainda. Marino tenta controlar a situação e Caio avisa: "Você vai continuar sendo perseguida
Enquanto você não contar a verdade pra gente, Dalva. A esposa do mecânico desaba mais ainda no choro e diz: Tá bom, Caio, eu tô mentindo. Mas eu não posso contar a verdade. Eu não posso falar nada, nada mesmo. Caio continua insistindo, mas percebe que não conseguirá mais informações com Dalva. A esposa de Ernesto vai embora. E é assim que fica sozinha, Dalva cochicha consigo mesma. Pior que o Caio tá certo. Só vou ter paz depois que eu contar a verdade. Dalva continua pensativa sobre o que deve fazer. E enquanto isso, Caio se encontra com Jonatas e conta tudo o que aconteceu. O filho de Gentil toma um susto enorme e questiona: Como é, Caio? O que você tá dizendo? A esposa do mecânico disse que eu mandei cortar os freios do seu carro? Caio responde: Foi isso mesmo. Ela acusou você, Jonatas. Mas eu não acreditei na mentira dela. Tá na cara que ela foi ameaçada ou chantageada. Alguém mandou ela fazer isso. Jonatas continua em choque com tudo que escuta. Se aproxima de Caio e fala: Eu agradeço a sua confiança, Caio. Eu tenho meus problemas com você, mas jamais faria uma coisa dessas. Caio continua conversando com Jonatas. E enquanto isso, os preparativos do casamento continuam a todo vapor. Em outro canto, Aline conversa com sua mãe e comenta: Quem diria que eu tô realmente me casando com o Caio? Nunca pensei que isso fosse acontecer. De repente, antes que Jussara pudesse dizer algo, Aline coloca as mãos no coração e questiona: Mas o que é isso? Nossa, que sensação esquisita é essa que me veio do nada? Jussara se aproxima preocupada e pergunta: Tá tudo bem com você, minha filha? O que aconteceu? Aline responde: De repente me veio um mau pressentimento. Uma coisa que eu nunca senti antes. É como se fosse algum aviso. Uma premonição de que tem alguma coisa ruim prestes a acontecer. Mais preocupada ainda, Jussara comenta: Dá até medo de te ouvir falar desse jeito, minha filha. Você sempre foi dessas de ter um pressentimento ruim. Quando era criança, você sempre pressentia quando algo ruim tá pra acontecer. Você tinha uma sensação esquisita e no mesmo dia alguma coisa muito ruim acontecia. Com mais medo ainda, Aline pede: Para de falar essas coisas, mãe. Vira essa boca pra lá. Jussara questiona: Que culpa tenho eu se essa é a verdade, Aline? Acho melhor nós ficar com os olhos bem abertos durante esse casamento. A gente nunca sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Aline fica mais preocupada ainda com todas as coisas que sua mãe fala. Enquanto isso, Caio também tem a mesma sensação ruim e questiona consigo mesmo: Mas que aflição é essa dentro de mim? Nunca senti um trem desses na minha vida toda? Será que é só ansiedade com o casamento? Quer saber de uma coisa? Já sei muito bem o que eu tenho que fazer. Ainda aflito com a sensação ruim, Caio decide ir atrás de Jurecê. Mas seu telefone começa a tocar, para ele correr atrás dos preparativos do casamento. O filho de Antônio não vai atrás do índio e continua ajeitando tudo para a cerimônia. No outro dia, todos começam a se ajeitar para o grande momento. E em outro canto, Jurecê aparece na frente de Caio. O noivo toma um susto enorme ao dar de cara com o índio e pergunta: Jurecê, tá tudo bem com o senhor? Aconteceu alguma coisa pra você sair da tribo e vir até aqui? Jurecê se aproxima mais ainda do rapaz, o encara no fundo dos olhos e avisa: Jurecê tem um recado para Caio. Caio precisa estar preparado para a hora do casamento. Preparado para o que vai acontecer.
A sensação ruim em Caio aumenta mais ainda quando ele escuta aquilo. E mais preocupado do que já estava, Caio pergunta: "Do que você tá falando, pajé? O que vai acontecer no meu casamento que eu preciso estar preparado? Eu tô com uma sensação ruim dentro de mim desde ontem. Como se fosse um aviso, um mau pressentimento. Eu não sei explicar. Você sabe me dizer o que tá acontecendo, Jureci?" O pajé responde: "A única coisa que eu preciso dizer a Caio é que ele tem que ficar com os olhos bem abertos e tomar cuidado para tudo que vai acontecer na hora da sua união com a Aline. Tenha cuidado, Caio." O noivo continua curioso e preocupado, mas Jureci não responde mais nada e vai embora. Instantes se passam e momentos mais tarde, todos os convidados começam a se reunir para a cerimônia de casamento de Caio e Aline. Os noivos entram no local e não demora muito até que a cerimônia comece. De repente, Dalva entra no local e começa a observar a todos. Caio estranha a presença da mulher no seu casamento e Aline fica confusa. Sidney olha para Dalva e toma um susto enorme ao ver a mulher parada. Irene também olha para ela e tenta esconder a raiva que sente ao ficar cara a cara. Marino fica apreensivo e cochicha: "A Dalva não tinha nada que ter aparecido aqui. O que será que ela vai aprontar, meu pai do céu?" Também apavorada, Irene cochicha consigo mesma enquanto encara Dalva: "Eu não posso acreditar no que os meus olhos estão vendo. Mas o que essa mulher tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Isso só pode ser um pesadelo. O pior que já tive na vida." Antônio olha para Dalva e também confuso questiona: "Mas o que será que tá acontecendo? Essa daí não é a esposa do Ernesto? O que ela tá fazendo no casamento do Caio? Será que foi o Caio quem convidou essa mulher?" Todos continuam olhando apreensivos para ela. Minutos depois, o padre pergunta: "Senhora Aline Barroso Machado, aceita a mão de Caio La Selva como seu legítimo esposo, para amar e respeitar até que a morte o separe?" Com um sorriso de orelha a orelha, Aline responde: "Mas é claro que eu aceito. Não precisa perguntar outra vez." O padre começa a fazer a mesma pergunta para o filho de Antônio e diz: "Caio La Selva, aceita as mãos de Aline Barroso?" De repente, antes que o padre pudesse terminar a pergunta, Dalva os interrompe e grita: "Parem esse casamento agora mesmo!" Todos os convidados olham para trás confusos com a cena e começam a encarar Dalva. Nervosa, Aline questiona: "O que essa mulher tá fazendo aqui no meu casamento?" Irene treme mais apavorada ainda. E sem entender nada, Caio questiona: "Dalva, você tem alguma coisa pra me falar? Por que parou o meu casamento?" Dalva responde: "Eu pensei em tudo que você me disse, Caio. Não vou ter paz enquanto eu não contar a verdade sobre o acidente que acabou com o Daniel." Quando Dalva fala aquilo, um murmúrio maior ainda começa entre todos. Irene se apavora e fala: "Essa mulher perdeu completamente o controle. Alguém tira ela daqui, por favor!" Caio encara a madrasta e questiona: "O que foi, Irene? É impressão minha? Ou você tá com medo do que a Dalva pode falar?" O delegado Marino se levanta na mesma hora e começa a se aproximar deles. Aline fica parada no altar, ainda sem entender nada. E mais furioso do que já estava, Antônio manda: "Será que tem como alguém me explicar o que está acontecendo? Que brincadeira é essa no casamento?" Dalva aponta o dedo para Irene e conta:
Foi ela! Foi ela que pagou pro meu marido cortar os freios do carro! Foi a Irene! A confusão fica maior ainda. E cheia de ódio, Irene grita mais alto que consegue. Ela tá mentindo! Essa mulher é uma mentirosa! Com certeza ela e o Caio inventaram isso tudo! Mais furioso ainda, Caio encara Irene e questiona. Então quer dizer que você tentou acabar comigo, Irene? Dalva diz. Não, ela não queria acabar com você. Ela queria acabar com o Antônio, para impedir ele de dar a sucessão para o Caio. Mas o meu marido confundiu os carros e cortou os freios errados. Irene começa a surtar de vez e manda. Alguém prenda essa mulher! Ela tá fora de si inventando completos absurdos! Dalva prova tudo o que ela falou. E com toda a raiva que sente, Antônio pega Irene pelos cabelos e a expulsa do local. Caio ajuda seu pai e acerta a mão na vilã. Irene fica apavorada ao perceber que foi desmascarada na frente de todos e tenta sair correndo para fugir. Mas o delegado Marino é mais rápido, alcança Irene e a leva presa. Você acha que a Dalva fez certo em contar a verdade? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.